Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast 1, 2, 3 e hoje a gente vai trazer aqui a nossa tríade, né? Como a gente já falou, com foco na relacionamento, na essência e na carreira. Hoje, especificamente, iremos trazer alguns temas relacionados à comunicação assertiva e trazer alguns exemplos práticos de como eu e a Ana fazemos no dia a dia desde esses 18 anos juntos. Eu sou o Caio Ascava e essa é a Ana Cláudia Provasi. Olá, estamos de volta. É isso aí, estamos aqui firmes e fortes no nosso 1, 2, 3. E hoje nós vamos trazer bem a prática, né, Caio, de como que é usada essa comunicação assertiva. Começando lá no item 1, uma coisa que a gente descobriu é que a gente precisa de um tempo para conversar sobre as coisas. Igual que nós fazemos no trabalho. Fala aí, né? No trabalho a gente tem o que salva a gente para organizar? Agenda. A agenda. Como que é na nossa vida pessoal? Muitas vezes a gente não coloca as coisas na agenda. Tudo no automático. Então é muito importante isso, até para tanto para o seu trabalho profissional quanto para a sua agenda pessoal. É legal esse insight de colocar tudo na agenda, de você compartilhar também a agenda com a sua esposa, com o seu marido, para conciliar as atividades do dia a dia e conciliar as atividades pessoais, né? Exato. E quando a gente fala de colocar isso no Google Agenda, é ter um tempo para alinhar e conversar sobre problemas, porque não existe vida perfeita, então sempre vai ter desafios ali que você vai precisar resolver. E também até das questões do filho, com a divisão das tarefas. Porque senão fica muito pesado se fica só para uma pessoa. Então, quando a gente coloca do Google Agenda, até para organizar o horário do futebol, o horário da escola, o horário da natação, o horário que a gente tem para conversar, para se comunicar, para falar, porque o que acontece? O que adoece os relacionamentos hoje é o guardar as situações que você não gostou, porque é igual um copo com água. Se você pega um copo e vai acumulando, vai colocando ali, chega uma hora que vai transbordar, se não colocar para fora. Então, o relacionamento ele precisa, para ele ser sustentável e saudável, a gente precisa ter o tempo da conversa. E também eu e a Ana, a gente tenta fazer essa agenda mais no fim de semana, de se programar para as atividades que vão surgir durante a semana, mas também não significa que se surgir contratempos ou necessidade de adequação dessa agenda, a gente conversa também para ajustar, né? Então, tanto é, uma saída minha com os amigos, um churrasco, ou atenção com o Gabriel mesmo, ou a Ana, com as atividades dela, o que ela gosta de fazer também. Então é bom a gente sempre ir se alinhando. E lembrar, né, que uma coisa importante, e foi interessante você trazer isso, a gente não tem controle sobre tudo toda hora. E que as coisas mudam e acontecem. Então, ter também essa flexibilidade é muito importante. Do, por exemplo, quarta-feira é o dia do Caio ir sair com os amigos dele à noite. Mas é um dia que eu vou ter que trabalhar, por exemplo. Vou ter que ir para uma palestra, vou ter que fazer alguma coisa. Então, a gente sabe que tem que ser flexível, então não vai ser mais o dia dele sair. Exato. E assim, e também os dois têm que ceder um pouco, né? Uhum. Porque senão Não não, fica não justo. fica justo. Não fecha a conta. Mas assim, em um exemplo assim que a gente passou ontem mesmo, é que a gente tinha um aniversário para ir muito de um grande amigo meu e a gente tinha outros compromissos. Tinha fazer uma visita a uma inauguração de uma loja, mas a gente conversou, fomos juntos, respeitando cada um seu tempo e depois eu segui pro churrasco, né? Mas E deu tudo deu certo. tudo certo. Mas essa é a segunda parte, que é da inteligência emocional, né?
O que é inteligência emocional? É a gente trabalhar com a empatia, descobrir o que é bom para mim, olhar para minha essência, aceitar os meus conflitos internos, porque nós somos dualidade o tempo todo, a gente já tem conflito consigo mesmo o tempo todo. E aí, juntando uma outra pessoa no relacionamento, isso só vai aumentar. Então, é se conhecer, é trabalhar o controle emocional e, principalmente, ter a empatia de também se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, é uma coisa que acontece das duas partes. Se eu fosse ver, ah, não, por que tem que ir no amigo dele? Ah, vai comigo no evento que eu preciso estar e tal. Não, mas eu preciso olhar para ele. Poxa, é um momento que ele também precisa para desestressar, para olhar um pouco para ele, porque nós precisamos, não é só o homem que precisa, a mulher também precisa. Então, a gente precisa ter o controle de saber lidar e dar os espaços que os outros precisam também, né? E trabalhar isso, trabalhar essa troca. E aí também tem uma outra questão que é interessante a gente falar, que também é quando um está ausente, o outro estar presente com o filho. Para ele sair ou para eu sair, tem que estar um ali presente com o Gabriel também, né? Exatamente. E também tem uma outra questão importante da gente falar, que é o que aconteceu com a gente, e com certeza acontece com todos os casais que ganham um filho, é do espaço que a gente tem para a gente, porque a gente fica tão envolvido com o filho que a gente esquece de ter os nossos espaços. Ou você prioriza a sua vida profissional, ou você prioriza a atenção ao filho, mas e aí você vai ficando de lado, né? E tem que estar tudo em equilíbrio para as coisas serem sustentáveis e saudáveis. Exatamente. Aí tem um outro item que é legal a gente falar. E eu acho tão legal o Caio falar um pouquinho sobre essa experiência dele. Vou jogar, né? Porque a gente tá aqui para jogar verdades, né, Caio? Sobre a mentalidade positiva. Eu sempre fui muito positiva na minha vida, mas teve um determinado tempo que é normal, gente. Os desafios às vezes são tão grandes que a gente deixa de ser positivo. E teve um momento da minha vida que eu deixei de ser positiva. E ali tudo desandou. Que a partir do momento que você deixa de pensar positivo, a sua energia, ela gera algo tão negativo que só vem coisa ruim. Você já ouviu falar que, nossa, parece que acontece uma coisa ruim, aí vem várias atrás? Vem, porque a energia é o que a gente está controlando dentro da gente e é o que vem vindo. E aí eu virei, mudei o meu pensamento e falei, não, eu vou voltar a ser positiva, porque eu sendo positiva, eu vou cuidar tanto da minha energia que as coisas boas virão. E o Caio tirava muito sarro de mim na época, quando eu comecei a trabalhar principalmente a questão da física quântica e trabalhar a energia positiva. Conta um pouquinho, Caio, o que você me falava e o que você achava sobre isso? Para mim, assim, sempre foi difícil pensar positivo, não que sempre foi difícil, mas eu acho que talvez o homem também, por carregar aquele fardo de ser o provedor da casa, de precisar manter, trazer dinheiro. Eu acho que isso traz um pouco desse peso, porque é difícil a gente pensar positivo, sabe? Toda hora pensando nos seus sonhos, no seu propósito. Então, eu estava trabalhando na profissão que eu consegui me formar, mas não era a profissão que eu gostava. Então isso para mim, já de estar trabalhando, estar com um salário bom, um cargo bom, para mim isso era a estabilidade que eu precisava. Só que também, junto com isso, olhando a Ana, trabalhando em energia positiva, física quântica, quadro de sonho, todas essas coisas aí, para mim era um pouco de viagem, Era groselha. era groselha para mim, eu sempre achei que bom, ela passou por um momento difícil, eu também passei, mas tem que ter o pé no chão, ganhar dinheiro e vambora. Já a Ana, ela sempre foi muito positiva mesmo. Então isso também trazia um desconforto para mim, né, de ver ela sei lá, nesse momento ruim que ela passou, né, que
que ela falou da bola de neve, de só problema vindo, e aí as contas chegando e, né, foi assim difícil. Até que eu fui também, a minha energia também não era muito positiva, por passar alguns momentos difíceis dentro da empresa que eu trabalhava, de desmotivação, essas coisas, da gente achar que a gente não é suficiente para uma promoção, mas não é que a gente até pensa que a empresa não está olhando a gente, não está reconhecendo, mas é você mesmo. Tudo depende de você. Se você. Eu nunca almejei um cargo de coordenação, por exemplo. Então, é lei da atração, né? Se você não quer, você não coloca aquilo em mente, você não vai conseguir. E quando eu fui desligado, tal, é aquela coisa, bola de neve, foi assaltado, desligado, várias coisas ruins acontecendo, mas você enxerga, né? Você enxerga que tem alguma coisa boa naquilo tudo, então para mim hoje foi a melhor coisa. E aí, hoje eu estudando demais que eu vejo, lendo bastante, lei da atração, energia positiva, tudo isso aí, você vê que tem uma diferença mesmo no seu mindset, né? Então você começa a acreditar mais que os sonhos seus vão dar certo. Também, agora estudando uma área que eu gosto, que eu estou me interessado também, é tudo relacionado a isso. E aí, junto com física quântica, energia positiva, o marketing que eu estou estudando agora, é tudo um pacote de qualidade de vida. Porque tudo está relacionado à atividade física, está relacionado à alimentação, estudo, família. Então hoje eu tenho muito mais tempo para estudar, tenho tempo para me dedicar a trabalho, tenho tempo para ficar com os meus amigos, tenho tempo para ficar com a minha esposa, com a minha família. Então, assim, hoje eu vejo que a física quântica e a lei da atração, energia positiva, tudo isso aí só tem agregado na minha vida. E, assim, também agradeço a Ana, porque eu estou fazendo mentoria com ela e até recomendo para todo mundo. Mas pra gente homem até é um pouco mais difícil se expressar nessas mentorias também, mas eu acho que quando a gente dá o pontapé inicial, fica mais fácil. E o que é interessante que a gente sempre fala, Deus é pedagógico, o universo é pedagógico. E quanto mais a gente se prende a aceitar uma coisa, mais sofrimento a gente vai ter. E quanto mais a gente não quer caminhar por um caminho, lembra que Deus é pedagógico? Ele vai te mostrar que não é esse caminho. E quanto mais resistente a gente é para mudar a rota, aí que vem o grande impacto emocional. Vocês já perceberam que muitas pessoas conseguiram encontrar o propósito, encontrar o caminho quando chegaram nesse grande impacto? E esse impacto emocional, ele acontece, porque é como se fosse assim, né? Que a gente fala muito para criança isso. Você vai aprender pelo amor ou pela dor? E é essa questão do impacto mesmo, porque é normal, gente. Todo mundo vai ter um momento que é difícil você sair da zona de conforto. Eu falo que são dois preços difíceis. É difícil você olhar para aquilo e tentar algo que faça sentido para você, como também é difícil você ficar naquele lugar, porque também ficar na zona de conforto dói. Dói porque você sabe que não é aquilo, você sabe que tá difícil, mas são a questão da segurança que a gente tem. E é super normal, porque uma das coisas que a gente fala que é difícil ser adulto é a gente saber que a gente tem que pagar as contas, que a gente tem que não é só uma questão de escolha, de ai, que legal, vou para aquilo. Não, tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser feito com muita responsabilidade e tem que entender que existe tempo para tudo. Não adianta eu vir acordar hoje, falar, jogar tudo pro alto e falar, vou fazer o que eu quero. Não, porque existe uma construção.
E tudo tem seu tempo para acontecer. Até o Ford, quando ele foi fazer um carro, não foi do dia para a noite. Então tudo tem seu tempo. Mas o importante é o quê? É a gente olhar para aquilo e descobrir que não existe só uma linha reta. E que existe muito espaço e muito caminho para você seguir. Que dá para você se encontrar. E isso entra para a vida, não só no relacionamento. E quando a gente fala de mentalidade positiva, é você sempre olhar que sempre vai ter dois caminhos. Vai ter o lado do negativo, como vai ter o lado do positivo. E você pode encontrar isso. É fácil? É gostoso? É legal? Não é. É desafiador, mas a recompensa vale a pena. Vale muito a pena, assim. A Ana sempre, sempre foi muito sonhadora mesmo, sempre. é, e os sonhos que ela tinha acontecia. Sim, no começo, até sobre fé, comecei a ter muito mais fé depois que eu conheci ela, porque até, assim, antes parecia mesmo que ela tinha uma relação muito próxima com Deus. Ela pedia, acontecia, eu falava, não é possível. Então, e a energia positiva dela, a lei da atração, dela acreditar, isso aí pra mim foi mudando assim o meu conceito. Mas é aquela coisa, né? Você, enquanto você tá na sua zona de conforto, você tá seguro, né? Então você não quer sair da sua zona de conforto, não quer buscar o seu propósito, e é muito difícil. Então, quando a Ana, ela, mesmo na fase boa, assim, né, ela sempre foi muito positiva, mas na fase ruim que veio, é aí que ela entrou afinco mesmo na lei da atração, positividade, energia positiva. E aí ela sempre falava para mim mesmo, Caio, você tem que buscar seu propósito, sai dessa zona de conforto, vendo que eu não estava tão feliz trabalhando na área que eu estava. E aí você fica meio que em dúvida, né? Porque, tá, mas você só chegou nessa energia positiva tal depois que você passou os seus problemas. E aí, infelizmente, a gente não é, e também não é o homem só, nem a mulher, nem só o homem, mas é o homem e a mulher também. É, na necessidade que você vê que você poderia ter feito isso antes. Então, eu me arrependo muito de não ter seguido o que a Ana falava antes, de lei da atração, tal. Mas é uma coisa que Cada a um gente tem seu precisa, né? tempo, né? E o que é interessante, que é o que eu sempre falo, cada um tem seu tempo para despertar. E a gente, isso eu olho para mim que eu errei. A gente não tem que obrigar o outro a olhar para uma coisa que ele não quer olhar naquele momento. Cada um vai ter seu momento, vai ter seu tempo. E uma coisa que é real, não fica falando, faça a sua parte. Deixa que cada um cuide do seu. Porque o que, que acontece no relacionamento? Eu tenho os meus bloqueios, eu tenho os meus traumas que já são meus e é da minha essência, vem comigo. Vem da questão parental, da questão genética mesmo, né? E o Caio tem o deles. Só que quando a gente junta, a gente fica muito numa posição de olhar muito para o problema e para o defeito do outro e não olhar para o nosso. E aí que está o grande erro de todos os relacionamentos. Quando a gente olha demais para o defeito do outro e não se conhece e não olha para o seu. E lembra que quando cada um está no seu lugar, fica tudo certo? Porque quando você cuida do seu problema, do seu bloqueio e cura o seu bloqueio, você dá espaço para que o outro olhe para o dele também. Quando você fica naquela de acusação, até que a gente brinca, né, que a melhor defesa é o ataque, pode ser que seja, mas é o pior caminho para um relacionamento. Porque aí você vai ficar só atacando e não vai olhar para o seu. E aí vira o quê? Vira um combate, vira uma guerra, aonde quem tem mais voz, aonde quem manda mais. E não é isso. Um relacionamento é cada um cuidando do seu, fazendo a sua parte e unindo a parte dos dois no três. Que o três é o quê? O três é a nossa essência como casal. O que é meu fica comigo, o que é dele fica com ele, mas o que é nosso fica com a gente. É isso. É isso aí. E assim, também a gente viu, eu vi mais, que
Quando os dois estão na mesma página, estão pensando igual, têm a mesma energia, flui, tudo flui, é muito melhor. Hoje eu e a Ana temos acho que um relacionamento bem saudável. A gente conversa bastante, briga muito pouco e a gente acho que está sabendo, junto com lei da atração, energia, círculo de amizade também, você começa a ficar mais próximo de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, a mesma vontade que você. Então, acho que tudo isso traz uma tranquilidade, uma paz pra gente melhor, assim, né? E lembrando, gente, que até voltando um pouquinho quando o Caio falou dessa questão da fé, todos nós nascemos com uma missão e com um servir. E não significa que um tem mais fé do que o outro, ou que um pode mais do que o outro. Não, todos nós somos iguais. Só que existe uma diferença. A diferença da escolha. É igual um cano. Se você fala assim, né? Eu vou lavar a louça e eu não jogo a sujeira do resto da comida no lixo, toda aquela sujeira ela vai descer ali pro cano da pia. E se aquela sujeira você não tirar, aquilo vai entupir e vai transbordar. E aí você não vai fazer com que essa água desça. E na vida é da mesma forma. Se a gente não limpa a nossa conexão e a gente só pensa no negativo, só em coisas ruins, como é que a gente vai conectar com o universo? Como é que a gente vai conectar com Deus? Porque a verdade já está na gente. Só que a gente precisa o quê? Estar limpo para se conectar com as verdades, para se conectar com o que é divino. Se a gente só reclama, se a gente só vê o lado ruim da vida, como é que a gente vai ter a oportunidade de escolha para estar no caminho com Deus, para estar nessa vida com abundância? Porque a vida, ela é uma escolha, gente. Todo mundo vai falar assim para mim, porque eu já ouvi isso. Não tem escolha. Minha vida tá ruim, não tem. Tudo que eu faço é ruim. Mas porque, lembra que o que a gente fala, a gente vibra. O que a gente vibra, a gente atrai. É igual um imã de geladeira. Se eu não colocar ele no ponto certo, ele não vai grudar e ele não vai fixar. A energia da vida é isso. Não é uma vida fantástica, perfeita, maravilhosa. Isso não existe. Mas é uma vida que você pode escolher viver de uma forma diferente. Exatamente. E agora, nós vamos para o quarto item e o último item, que é falar um pouquinho sobre esse equilíbrio, né? Sobre esse equilíbrio da vida. Que dizer que, eu já falei isso uma vez e falo novamente, não existe um manual de instrução falando, ó, você vai para a direita, daqui 500 metros você vira para a esquerda. Não é Não assim. existe um manual. Cada pessoa tem um, um jeito, vocês como casal também vão ter outro jeito, é diferente de você sozinho, eu com a Ana. Então, sim, trazendo um exemplo assim sobre comunicação mesmo. Eu e a Ana no começo de namoro, a gente sempre foi de brigou, sentar, conversar. Então a gente sentar, tinha uma discussão, tinha uma briga, passava meia hora, a gente sentava conversar e tentava resolver aquele problema. Hoje a gente entende, então você precisa daquela inteligência emocional, né, para saber ter um pouco de empatia, saber o momento do outro. Então tem vez que a gente resolve na hora, tem vez que a gente deixa para o próximo dia, tem vez que deixa para a próxima semana para conversar. Então isso também é importante no casal, no relacionamento, né? Ter uma comunicação saudável, respeitosa e respeitando também o momento de cada um, né? Exato. Bom, é isso. O nosso item de hoje é sempre prestar atenção que tudo começa na nossa mente. As nossas escolhas, as consequências da nossa vida, é nós que escolhemos o tempo todo. E quando a gente começa a estudar muito essa questão da mentalidade positiva, é realmente entender que nós estamos aqui para evoluir e que não vai ser fácil, mas a gente escolhe se vai ser mais fácil ou não viver. E quando você escolhe seguir junto, vai ser mais fácil. Até porque quando um esquece, o outro lembra.
É isso. Obrigada, gente. Até o nosso Obrigado. próximo podcast. Até mais. Ah, e um feliz Dia das Mães. Cortou? Cortou.